Deus, ele tá falando aqui a respeito do chamado que ele tem na vida dos seus escolhidos. Nós sentimos o coração queimar a respeito de um objetivo, de algum desejo que ele colocou no nosso coração. E isso é o que ele nos chamou para fazer. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Então aqui ele já tá falando que vai ser o Espírito Santo que vai fazer isso através de nós. E no 9 diz assim, ó: agora por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor? Uma que está para dar à luz? E a respeito do nosso medo, do nosso receio, tá falando assim, ó: por que esse desespero? Por que você tá tão desesperado? Será que você esqueceu que não é você que faz, que é o Espírito Santo de Deus que vai fazer através de você, que você não faz nada, mas é Ele que domina você? Sobre ti virá o primeiro domínio, então sobre você virá o Espírito Santo, e Ele vai fazer isso realizar. Pereceu o teu conselheiro? Ou seja, será que morreu o conselheiro? Será que você esqueceu que tem o Espírito Santo dentro de você, que tem o Rei dos Reis? Ou será que ele morreu? Não, ele não morreu. Ele tá aqui, é ele que vai te conduzir. O propósito de Deus não é a nosso respeito, não somos nós que operamos, nós só somos um instrumento. Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como aqui está para dar à luz. Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo. Essa dor, esse desespero, é porque tem alguma coisa boa para acontecer. Nós sabemos que sempre quando tem alguma coisa boa e grande para acontecer, sempre há tribulações, sempre há aquele transtorno, aquela coisa, mas são dores de parto. E ele tá falando assim, ó, se esforça para dar essa luz, né? Ou seja, essas dores, esses medos, é por causa do chamado. Então você tem que se esforçar para cumprir esse propósito aqui. Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo. Agora você vai sair da posição que consome para a posição que produz. Ou seja, agora você não vai ficar só consumindo pregações, ensinamentos e tudo mais. Chegou a hora em que você vai começar a produzir isso e começar a alimentar. É uma nova posição que ele está nos dando. Então, agora não só ficar se alimentando, mas também alimentar. E virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Então, ele está falando assim, que enquanto que você produz o alimento, né, e para isso, ele está falando aqui de Babilônia, também virás até a Babilônia. Então, a gente sabe que Babilônia é provação, e isso inclui renúncias. E enquanto você renuncia e você produz, ele vai estar te libertando e te livrando. Porque quando nós submetemos a Deus, quando a gente se dispõe e somos obedientes a um princípio ou uma ordem que ele falou para que nós cumpríssemos, isso é Babilônia. E é nesse momento que ele nos reconstrói, nos deixa mais fortes, nos transforma. Isso sugere contratempos. Como eu gostaria de falar e também de ouvir que tudo vai ser perfeito, que vai ser as mil maravilhas, vai ser um mar de rosas. Porém, ele mesmo está falando. No versículo 11 diz assim, ó: acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e vejam nos nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Isso sugere tribulações. Ele está falando assim que vai ter pessoas congregadas contra você, contra o seu propósito, contra a nossa obediência, contra a nossa atitude, contra a nossa iniciativa. Ele mesmo está falando isso. Não sei qual é o seu propósito dentro da multiforme graça do Senhor. Se é cantar, se é louvar, se é ajudar alguém doando roupas, alimentos, de repente abrir uma empresa. Eu não sei qual é o seu propósito. Vai ter contratempos. Ele mesmo está falando. Só que Deus é conosco. E talvez haja pessoas caluniando, pessoas que não vão concordar com a sua iniciativa, com o seu propósito, com a sua obediência. Porém, isso também faz parte dos planos de Deus. Ele mesmo disse aqui. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem ele entende o plano que as ajuntou como feixes na ilha. Então elas vão vir contra, mas só que elas mesmas não sabem que isso faz parte dos planos de Deus. E que lá na frente, Deus está planejando ajuntar todas essas pessoas, todos esses que vêm contra, para que lá na frente essas pessoas sejam resgatadas para o reino dele. Isso é plano dele, tá dizendo aqui. Entende? Essas pessoas, elas não sabem disso, mas você já sabe que todo contratempo que vier é por causa do propósito, é por causa do chamado, da obediência que nós estamos prestando. Não vai ser fácil, mas ele tá conosco. Ele tá planejando tudo, tá tudo preparado. Não vai ser as mil maravilhas assim de fácil. Vão ter pessoas sim que vão vir contra, que não vão aceitar, não vão concordar
com a nossa iniciativa, mas isso é uma obediência que nós temos que prestar. E até porque isso queima, sabe, dentro, como nunca antes. Só você sabe o quanto isso tem queimado dentro de você. Você sabe também, conscientemente ou não, quais são os medos que tá te impedindo de obedecer, de cumprir. O que tá te causando uma certa paralisia. Talvez você até saiba o que você tem que fazer, mas por medo, por algum determinado motivo, ou por algum motivo que você nem sabe o que é, você desconhece, você não consegue explicar. Mas isso é um grito. Esse desespero são dores de parto. É só você ir adiante e confiar em Deus. Porque Ele mesmo está falando. No 13 ele diz assim, ó: levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas. Avante, faz o que ele te falou para fazer, isso que queima dentro de você. Ele tá falando assim, ó: porque farei de ferro os teus chifres. E chifre é simbólico, ele significa autoridade, poder, unção, força, bravura, reinado. Então não é a sua, não é a nossa força, é a força de Deus. E o detalhe é que você mantenha essa comunhão que você tem tido. Talvez ninguém esteja vendo, mas só você sabe o quanto a sua comunhão tem aumentado, o quanto tempo você tem passado buscando se esvaziar do mundo, de tudo à sua volta, se preencher dele. E isso precisa ser mantido e contínuo para que haja uma manutenção, porque farei de ferro os teus chifres. Então, para não enferrujar, a manutenção é o relacionamento diário com Deus, que é onde Ele fortalece, nos limpa, nos lava, nos preenche todos os dias. É essa manutenção. Esse relacionamento com o Pai precisa ser mantido. E farei de bronze as tuas unhas. Significa persistência, perseverança, ânimo, valentia, bravura, constância, atrevimento, a sede de cumprir esse propósito. E Ele vai manter essa chama acesa. Então ele diz assim, ó: vai, porque toda essa força eu te dou e eu vou te manter assim. Eu farei com que você tenha autoridade contra tudo e contra todo mal. E esmiuçarás a muitos povos. A palavra de Deus é verdade e espada que despedaça, esmiuça tudo o que vier pela frente. E é isso que vai acontecer. Muitos povos serão despedaçados, esmiuçados, quebrantados através da sua vida. Que é isso que a palavra faz, que a verdade é isso que ela faz. Quando ela vem sobre as nossas vidas, ela despedaça, esmiuça, quebranta, sabe? Ela nos deixa em pedaços diante de Deus. Constrange. Isso que ele está falando que vai acontecer. Esmiuçarás a muitos povos. Acredito que muitos serão esmiuçados, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Porém, isso é a escolha de cada um. O nosso papel, o seu papel e o meu papel é levar adiante. E o sacrifício maior que nós temos que fazer é suportar com paciência as dores de parto, que são as tribulações. Porque a força para continuar e para prosseguir vem nele. E você sabe, no fundo lá do seu coração, você sabe que tudo isso vai dar certo. Talvez você tenha receio e que lá na frente, quando tudo estiver certo, você se perca de Deus. Talvez esse seja o seu medo. Talvez o seu pensamento seja assim: meu Deus, e quando vier as bênçãos? E se eu me perder no meio de tudo de bom que o Senhor vai fazer? E se eu me perder nas bênçãos, nos bens? Porque infelizmente nós vemos muitas pessoas se perdendo nas bênçãos, nos bens. Mas aqui nessa palavra, ele está falando, ele está confirmando a sua dedicação de tudo que você ganhar a ele, ou seja, você vai dar a glória a ele. E o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Em outras traduções, em outras versões, diz assim: e os seus lucros será dedicado ao Senhor. Ele está falando mesmo de bens, de bênçãos, remunerações, bênção, dinheiro, ganho. Ele está confirmando aqui que você não vai se perder nas bênçãos e que você vai dominar tudo isso e não vai se deixar ser dominado, porque ele está vendo o seu coração. Então ele já está confirmando que você vai dominar todas essas coisas e não vai se deixar ser dominado. Lá no começo do capítulo, e eu te falo para você ler o capítulo inteiro, é claro, e confirma tudo o que vai acontecer no fim, né, no fim dos tempos, nos últimos dias. E ele diz que as pessoas de livre e espontânea vontade buscarão os ensinamentos dele.
eles mesmos vão reconhecer que Deus é o único caminho, sabe? E ele começa a falar todas as coisas boas que vai acontecer, que as pessoas vão temer a Deus, mesmo vão com empolgação buscar a verdade, buscar a palavra, o caminho do Senhor. No começo do capítulo, ele tá falando isso a respeito do nosso chamado, que ele tá nos chamando para cumprir. A nossa parte, o que nós precisamos fazer é aguentar as dores, as tribulações, e se esforçar para dar essa luz. Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião. A importância de levar a palavra ou de cumprir com o que ele pediu para fazer, mesmo quando tudo está vindo contra, mesmo quando todos os ventos são contrários. Ele diz: esforça-te, esforça-te. Esse é o sacrifício que nós temos que fazer. Esforçar, mesmo quando a gente não tá com vontade de fazer, sofre dores e esforça-te para dar essa luz, porque a vitória é certa, como ele já mostrou aqui no começo do capítulo, e ele quer usar as nossas vidas, porque ele quer ganhar os povos para o reino através da sua vida. Pai, nós te agradecemos pelo entendimento desta palavra. Eu creio que o Senhor está dissipando e destruindo todo medo, toda barreira que nos impede de cumprir o teu chamado, o propósito do Senhor em nossas vidas. Tudo que viria para nos parar, nos paralisar, está sendo agora destruído pelo poder do santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor é a força e creio que o Senhor está nos fortalecendo em obediência, constância e fé para cumprir os teus propósitos, porque obedecer ao Senhor é a nossa alegria. A tua palavra diz que do Senhor é tanto o querer quanto o realizar, e creio que assim o Senhor faz em nossas vidas, em nome de Jesus.